bom que você está aí. Estamos iniciando mais um programa da série Música do Brasil, onde a gente sempre seleciona pessoas de muita qualidade, que faz música de primeiro nível, de primeiro mundo. E logo na abertura desse programa, nós vamos passar para Israel, onde está um dos maiores produtores musicais deste país e agora do mundo inteiro, o nosso companheiro, nosso querido amigo, também o criador dessa série, Manuel Barenboim, para dizer a você quem é que vai participar do programa de hoje. Vocês vão adorar. Manuel. Uma cantora excepcional. A voz dela é algo que difícil de você fazer uma descrição do que pode ser ou não pode ser. Simplesmente fantástica, tanto que ela se tornou uma cantora internacional, uma brasileira internacional, fez teatro, gravou discos, shows, tudo mais, compositora também, tecladista, uma pessoa completa. Eu estou falando de Cláudia, a Cláudia que eu tive o prazer de conhecer nos anos 60 e tive a honra e o orgulho de ter produzido o primeiro disco que ela gravou, que considero que abriu o caminho depois para tudo que veio. Olá, Cláudia. Ô, Manuel, que prazer, que alegria falar com você, essa pessoa maravilhosa que você é, além dessa pessoa maravilhosa, um grande produtor, né, uma pessoa que sabe da matéria. E para mim foi maravilhoso ter podido trabalhar com você, trabalhar na Fermata, ao lado do senhor Henrique Lebendiger, que eu tenho muita saudade, que inclusive eu ia muitas vezes, inúmeras vezes lá, só para conversar com ele, porque eu gostava de conversar com ele. Ele parecia mais um pai, né, do que o chefe. E eu passei uns momentos muito agradáveis com vocês. O primeiro disco, muito comentado hoje, tem uma tribo na internet que adora esse disco, que fala sobre esse disco, né? Que fala da maturidade que eu tinha na época ao gravar esse repertório. Perguntam quem foi que escolheu. Eu sempre falo em você, com o pessoal, né? Do seu bom gosto musical e tal. E, claro, abriu caminho, sim, Manuel, abriu muito caminho para eu seguir com o disco. Olha, Cláudia, é o seguinte, o repertório é uma coisa que, quando você faz, quando você procura, ele tem que se adaptar exatamente à cantora. E a cantora tem que gostar também da música. Não adianta eu achar que essa música é legal e você não achar e não interpretar do jeito que ela precisa ser interpretada. Aqui, nós, graças a Deus, conseguimos juntar tudo. Sabe? Nós tivemos um disco que tem Gilberto Gil antes e Torquato Neto, ainda antes da Tropicália, com 2 músicas, que tem o Walter Santos e Teresa Souza, que o Canção de Fim de Tarde, que está nesse disco, é um poema maravilhoso. Que maravilhoso, que música linda, Canção de Fim de Tarde. De vez em quando eu ouço aquele arranjo que foi feito pelo Chiquinho de Moraes, aliás, todos os arranjos, né, praticamente foram feitos por ele. Que capacidade, que competência, que coisa linda, inclusive os arranjos de banda, que ele fazia muito bem, né, os arranjos de Big Band. Esse disco é precioso. Chiquinho de Moraes, eu levei ele na tua casa, levei o Chiquinho lá para tirar o tom das músicas com você, tudo certinho, bonitinho. E na hora de sair da tua casa, ele vira para mim e disse assim, já eram 5 da tarde, falou, você vai para onde? Eu falei, a essa altura eu já vou para casa. Ah, não, vamos numa sauna aí, vamos lá, já acabou o dia, vamos embora. Eu falei, vamos embora então, vamos lá. Aí, uma parte dos arranjos do teu disco, ele escreveu na sauna, tá?
Ele pegava o braço e fazia a marcação dos acordes no braço e ia escrevendo. Obviamente era sauna seca, né? Porque na sauna úmida não ia dar o papel, não ia aguentar. Foi assim que começou. O Chiquinho é uma pessoa maravilhosa. Aí juntamos a fome com a vontade de comer, a tua voz e mais os arranjos do Chico, deu no que deu. Um disco maravilhoso, graças a Deus. Realmente, viu? E a participação também do Toquinho, né, no disco. Eu me lembro que o Toquinho, também início de carreira, tocando lindamente, né, no disco. E Paulinho Nogueira, não sei se o Paulinho Nogueira também tocou alguma coisa, porque Não, eu me lembro que eu gravei alguma coisa do Paulinho, né, Nogueira. Sensacional. O primeiro disco, eu estava super aflita e super, né, emocionada, porque eu ia fazer o meu primeiro LP. Então, realmente, é uma satisfação poder falar, poder relembrar tudo isso, poder lembrar desse fato tão importante para mim, Manuel. Deixa eu só falar mais duas coisinhas aqui. Uma delas é do Walter Santos e da Teresa Souza. Tá? Walter Santos, é aquelas coisas do destino, né? Walter chegou a São Paulo depois do João Gilberto. Fantástico, Walter Santos. E para quem quiser, que não conhece, mas vai ficar sabendo, o Walter e a Teresa tiveram um estúdio de gravação e o que mais marcou na história toda do estúdio foi um jingle famoso, porque eles passaram a trabalhar com jingles, foi o famoso jingle do Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Isso aqui é criação de Walter Santos e Teresa Souza. Eles eram publicitários, né? Eles eram publicitários. Exatamente. Ele foi para o caminho. Fala. E eu, até há pouco tempo, não sabia que era dele esse jingle do Bamerindos. Esse jingle é maravilhoso, marcou época. Fantástico, esse jingle. Fantástico. Aí, Cláudia, passa esse disco e a Cláudia saiu, o Manuel Barembem vai para o outro lado do mundo e a Cláudia vai para o outro lado. Então, aí agora fica nas tuas mãos você ir nas tuas palavras, você contar depois o que aconteceu com a tua vida, com as coisas que a gente sabe do que aconteceram, os sucessos que vieram depois, para culminar com o Evita. Então, é isso. Conta um pouco para a gente. Então, Manuel, eu só gravei um disco na RGE, né? Eu acho que eu deveria até ter gravado mais, mas infelizmente eu gravei alguns compactos e um LP. Como a minha carreira estava um pouco parada no disco, e nessa época, quem estava cuidando da minha carreira era o Mário Albanese. Né? O Mário Albanese começou a cuidar, ele e o Simon Sigbaum começaram a cuidar da minha carreira. E o Mário conversou na Odeon para que eu assinasse um contrato com eles, né, para gravar. Aliás, ele foi procurado pelo Elcio do Carmo. O Elcio do Carmo tinha uma posição lá na direção da gravadora e ele me convidou para gravar. E aí eu assinei o contrato, gravei 3 discos. O primeiro disco foi o Jesus Cristo, música do Roberto e do Erasmo Carlos, né? Que estourou. Esse disco estourou. A minha estreia na Odeon foi fantástica. E eu me lembro muito que o seu Henrique falava para mim, o seu Henrique Lebendiger falava, sabe, menina, toda tem que gravar coisa que o povo canta. É isso. Deixa eu fazer um parênteses. Canta, sabe? Deixa eu fazer um parênteses para falar um pouco do seu Henrique. O seu Henrique era uma pessoa assim, ele tinha uma lógica, sabe? As coisas dele eram lógicas, não era coisa de
ficar, como a gente brinca hoje, de dizer assim, ficar girando a lâmpada. Era lógica, era direto. Tá, eu vou dar um exemplo que não é com você. O exemplo com Jorge Ben. Nós estávamos no Midem, o Jorge ia cantar, e depois do ensaio do Jorge, eu fui almoçar, encontrei com ele no almoço, sentamos à mesa juntos e começamos a bater papo. Aí ele pergunta para Manoel, que música Jorge Ben vai cantar? Eu falei, as músicas novas do disco dele, estava assim. Eu nominei algumas ali, Oba Lá Vem Ela, pelo telefone. Ele falou, e chove chuva, e mais que nada, não vai cantar? Meu, foi um Nossa, ele tinha um olho clínico, né? Ele tinha um olho ele falou, clínico. se ele não cantar essas músicas, ninguém sabe quem é Jorge Ben. Mas a música todo mundo conhece, não teve outra. Agora, para convencer Jorge Ben a cantar aquilo que ele não queria cantar mais, sabe? Mas falei, Jorge, olha, um pupurri, um pedacinho de cada um. Quando ele abriu e começou, chove, chuva, o auditório levantou, 3.500 pessoas de profissionais de música. Linda, né? Não era plateia de fã nem nada, eram profissionais da música. 3.500 pessoas aplaudindo de pé o Jorge. Então, que maravilha. Isso que o seu Henrique tinha, como ele dizia, a música tem que começar, o título da música tem que ser as primeiras palavras. Verdade, é verdade. É óbvio. Aí eu estourei. Aí eu lembrei do que o seu Henrique tinha me falado, sabe? Que ele tinha me aconselhado a cantar uma coisa mais popular, que fosse mais popular, né? Que o povo também cantasse junto. E eu falei, realmente ele tem razão, porque o Jesus Cristo todo mundo cantou, né? Foi uma música assim cantada no país inteiro, e a minha gravação, eu tive a sorte de que a minha gravação caiu no agrado popular, e realmente foi um sucesso. Essa música tocava nas rádios dia e noite, nas rádios FM, né? E tal, e no Brasil inteiro. E depois desse disco, eu gravei o segundo, que foi o Você, Cláudia, Você, que também tem coisas muito boas nesse disco, tem Marcos Valle. E esqueci de falar sobre a música do Marcos Valle, com mais de 30. De 30. Aquela que não confia em ninguém com mais de 30 anos, né? Essa música também estourou. Então, estouraram as duas no primeiro disco. O Jesus Cristo e com mais de 30. No segundo disco, eu tinha coisas maravilhosas também. Tinha coisas do Marcos Valle, de novo, né? Que eu gravei de novo. Eu acertei uma vez, então eu queria seguir com os autores. Também foi um sucesso muito grande. E depois o terceiro disco, que foi o Deixa Eu Dizer, um disco também maravilhoso, né? Com Ivan Lins, né? Com Dorival Caymmi, Tom Jobim. E agora, há pouco tempo, foi feito um sampler do Deixa Eu Dizer. Foi feito pelo Marcelo D2. E foi um sucesso inacreditável no mundo inteiro. Nem eu esperava mais fazer esse sucesso, viu, Manoel? Não esperava mais. Esperava, sim, um reconhecimento, né? Mas eu não esperava esse sucesso, sabe, inacreditável que eu tive com esse disco, com esse sampler do Marcelo D2. Com mais de 30 é uma marca também, né? Não ela é uma marca tua, essa música é uma marca tua, sabe? Ela é muito forte. O Marcos e o Paulo Sérgio acertaram. Aliás, foi uma época deles que é inacreditável. Quem faz precisa aprender a ser só, terra de ninguém. Aí vem com aquele do carro vermelho, como é que é? Mustang Cor de Sangue. Mustang Cor de Sangue. Mustang Cor de Sangue. Tá, com mais de 30, fora o samba de verão, né? Samba de verão. Samba de verão, esse é mega blaster, né? Assim, esse é no mundo inteiro o sucesso deles, né?
Eu É brinco marca até, registrada. eu brinco até, e eu falei isso para ele, se eu quiser ouvir o Samba de Verão, só colocar em qualquer seriado policial, que no que entrar no bar, entra o Samba de Verão tocado, com, É verdade. sabe, no fundo. Então, é muito legal, é muito. O Marcos eu conheci pessoalmente, a gente conviveu junto na época, quando ele apresentou Preciso Aprender a Ser Só pela primeira vez. Tá? A E gente que estava junto. música, né, Manuel? Que Então, música bem feita, né? é um Bem feita. compositor de mão cheia, isso, É, mão cheia. fantástico, fantástico. E, olha, eu tenho orgulho de dizer que eu gravei deles, foram os compositores que eu mais gravei. Gravei 7 músicas, exatamente dos dois. Eu gravei o Com Mais de 30, Eu Não Sou Causa, Sou Consequência, Frente Fria, Intervalo, que mais, meu Deus? Tanta coisa interessante que eu gravei deles. E realmente eu me dei muito bem, é como você diz, a gente tem que gravar coisas que a gente realmente goste, que se afinem com a personalidade artística da gente. E isso aconteceu lá na Odeon, porque eles também eram contratados da gravadora. Isso, exato. É isso aí. Não, mas isso que eu comentei antes, que você está agora colocando em cima, é básico, porque a música, a gente tem que sentir a música. E para eu sentir a música, eu preciso que você me transmita essa sensação. Eu tenho que ter. Porque isso aqui não é matemática, isso aqui é um feeling que a gente tem em algum lugar do cérebro, tá? É Que vai verdade. lá, junta os algarismos lá, o que for, e te dá essa sensação, te dá esse feeling, aquilo que a gente brinca de falar que arrepiou o braço, lá, que o pelo arrepiou do braço, é exatamente isso. Sabe? E aí E que a coisa. na verdade, viu, Manuel, a gente tem que sentir primeiro, para poder passar para as pessoas, né? É isso, é isso. Se eu Por não isso, sinto que eu, se eu não sinto que eu canto, eu dificilmente vou passar para o público aquela emoção, entendeu? mas por isso Ah, que eu. sem, Hum, sem diga, diga. contar também, desculpe, né, que às Não, vezes eu não, por atropelo, favor, mas por favor. nós ganhamos um festival, Manuel, na Grécia. Eu, Marcos e Paulo Sérgio Vale ganhamos um festival nos anos 70, com a música Minha Voz Virá do Sol da América, uma música belíssima, belíssima. Nós ganhamos todos os prêmios do Festival da Grécia. Primeiro lugar, melhor música, melhor letra, melhor arranjo, tudo que você possa imaginar, nós ganhamos. Um festival com 25, concorrendo com 25 países, 100 canções, e quem era presidente do júri era o Ray Conniff, que ficou apaixonado por essa música, ficou apaixonado. Ele queria gravar comigo, ele queria fazer uma turnê nos Estados Unidos comigo, né? Com a orquestra dele. Mas, infelizmente, as gravadoras não entraram em acordo e, infelizmente, eu não pude gravar com ele, mas ele queria gravar comigo. Por Olha, causa dessa isso eu não música, olha. conhecia. Então, Essa isso história eu aí, não conhecia. pois é, pouca gente conhece essa história, né? Mas isso aí foi uma coisa tão extraordinária, tá? Que o Ray Conniff ligava. Nessa época, quem comandava a minha carreira era o Simon com o Mário, né? E quantas vezes ele ligou dos Estados Unidos para perguntar se haveria um acordo, se nós poderíamos assinar esse contrato com ele, para ele poder gravar comigo. Ele ficou alucinado, sabe? Ele ficou tanto que em não podendo gravar comigo, ele gravou com a orquestra dele essa música, Minha Voz Virá do Sol da América. Então, Cláudia, o que tem é o seguinte, eu tive a chance de trabalhar com você, de ouvir você no primórdio. E depois tive a chance de, 50 anos depois, né, a gente voltar a trabalhar juntos aí no palco do Teatro da Hebraica, entendeu? Num show Que coisa que, linda! para mostrar quão você é, quão a tua voz é maravilhosa,
entendeu? Um show em que as músicas são os grandes sucessos da Barbra Streisand. Oh, meu Deus do céu! E a Cláudia dá um banho, né? Mas um banho de interpretação, de tudo. E eu vou falar uma besteira, no tom da original, tá? Então, que é absurdamente maravilhoso. Então, eu tive essa glória de estar ali e depois estar num outro momento importante teu. Tá? Olha, você sabe, Manuel, foi um sonho que eu realizei, porque eu sempre gostei da Barbra Streisand, eu adoro a Barbra Streisand, sabe? Eu acho que ela é a maior cantora do mundo, ela reúne tudo, ela reúne afinação, respiração, colocação de voz, tudo, tudo. Eu aprendi muito com ela. Eu ficava no meu estúdio em casa, aqui em São Paulo, 12 horas por dia, ouvindo a Bárbara, ouvindo o que ela fazia, como é que ela respirava, entendeu? E ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a técnica do canto. Todo mundo pergunta se eu aprendi canto. Eu falei, eu aprendi com a Barbra Streisand. E foi um sonho que eu realizei, esse show que você produziu. Foi um velho sonho meu. Estou realizada. Tudo bem. Você sabe que isto de você ouvir outras pessoas é muito importante. Eu, por exemplo, tenho na minha vida que eu aprendi a produzir, ou pelo menos aprendi alguns, entre parênteses, truques de produção, daquilo que é, porque o principal truque da produção é o teu feeling. Se você tiver o feeling, você consegue saber que aquela cantora realmente tem chance, que aquela música vai pegar no público ou não. Tá? E quem me ensinou isso, com meia dúzia de conversas, quer dizer, antes de meia dúzia de conversas, eu ouvia todos os discos que ele produzia. Então, quando a gente sentou lado ao lado na Fonogran, a Luísio de Oliveira no meu lado, sabe? E eu começava a comentar com ele as coisas que eu tinha ouvido dos discos que ele produziu. Ele falou, mas você tirou tudo? Eu falei, tirei. Eu aprendi assim. A Luísio de Oliveira é um mestre, foi um mestre, né? Foi o mestre. Para mim, é o maior produtor que o fonográfico que o Brasil teve. Para mim, é o maior. Com certeza, com certeza. Não tem nada. Deixa eu fazer uma... Luiz Fernando Marioca. Perfeito. Você se escondeu aí atrás. Então, eu quero chamar você porque ela comentou alguma coisa que diz respeito à sua vida. Sabe? Ela comentou da execução dos discos dela de sucesso em rádio. E você é o nosso representante neste mundo radiofônico. Por favor. Ok. Eu quando estou ouvindo e aprendendo, eu acho melhor me calar e abrir mais o espaço dos ouvidos para não falar bobagem ou não me intrometer. Não é nem a questão de falar coisas que não têm a ver. É para não me intrometer e não estragar essa história que acaba sendo uma aula. Né? Eu sempre fui fã da Cláudia, não porque ela está agora diante de nós, juntamente, nesta tela, mas porque é difícil de caracterizar. Eu entendo muito pouco de estilos de voz, de timbres e tal, mas eu li que ela é uma mezzo-soprano. Tá certo, Cláudia? É por aí? Olha, como você classifica o seu timbre? O meu timbre é um soprano lírico. Já é um diferencial para cantor popular, vamos dizer assim. Né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Agora, quando a Cláudia se colocava diante do palco, fosse na TV Record, se eu não me engano, ela recebeu até um Roquete Pinto por esse trabalho que ela desempenhou, foi isso? Globo de Ouro e outras coisas mais. Eu me lembro de algumas premiações, porque eu era... Quando sobrava tempo, eu ficava assistindo alguns programas de televisão. A gente não tinha chance de ver no YouTube, não tinha chance de ver depois, e muitas vezes eu estava trabalhando no horário.
em que os programas iam ao ar, mas de alguma coisa eu me lembro. Eu não quero dizer que eu sou nem anterior nem nada, eu sou contemporâneo da Cláudia, talvez um pouquinho mais velho que ela, mas a nossa carreira se desenvolveu em paralelo. Eu de um lado do balcão e ela do outro. O que eu tenho como curiosidade é assim, a Cláudia é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, certo? Sim, sim. E você estreou, acho que num programa de calouros. Esse comecinho, que eu gosto sempre de saber como é que a pessoa despontou para o mundo artístico, queria que você contasse. Foi isso mesmo? Eu nasci no Rio, morei no Rio até a idade de 9 anos. Com 9 anos de idade, eu fui morar em Juiz de Fora, uma cidade mineira. Mineira, sim. Então, nessa cidade, eu comecei a cantar em rádios, porque eles tinham lá programas infantis. Então, só tinham 2 rádios na cidade, que era a Rádio PRB3 e a Rádio Industrial. Eu comecei na Rádio Industrial e não comecei nem cantando, eu comecei dançando, porque eu tinha um sonho de ser uma bailarina clássica, com aquela roupa, sabe, dançar em ponta, aquelas coisas que as meninas da minha época, né, tinham vontade de fazer. Modelo Mas Lago dos Cisnes, né? Isso. Como eu achei muito difícil o balé no Brasil, sempre foi muito difícil, principalmente o balé clássico, eu comecei a cantar, que eu achei mais fácil, né, a carreira de cantora. E comecei a cantar nas rádios, já cantava muito bem, afinada, os músicos gostavam muito. Então, depois eu fui contratada para a Rádio Sociedade de Juiz de Fora, a Rádio PRB3. Eu tinha até um programa infantil meu, chamado A Pequena Dona de Casa, que eu dava receita e cantava naquela época, né? Que hoje o pessoal faz muito isso, e eu já fazia isso naquela época. Então, depois, aos 13 anos, eu já era crooner de orquestra, de conjuntos, já cantava em bailes de formatura. E aos 17 anos, exatamente, o programa O Fino da Bossa. Com a Elis Regina, né, o Jair Rodrigues, o Zimbo Trio, e tudo isso. Eu me lembro de ter guardado um ticket. O Fino da Bossa era realizado, se eu não me engano, no Teatro da Rua da Consolação, ali, 10, 16, 1000 e alguma coisa. Isso. E eu tenho um ticket, ou seja, a minha contraprova, de um dos dias em que eu fui assistir, porque ainda que eu estivesse querendo ser profissional de rádio e televisão, naquele tempo eu era meramente um espectador. Então, eu guardei de lembrança um ticket de um dos dias em que eu fui. Eu fui muitas vezes ao Teatro Record assistir algumas gravações, eu gostava do Boa Saudade também, quando dava tempo, porque estudando, fazendo faculdade e querendo trabalhar em rádio, ou começando a trabalhar em rádio, era meio complicado. Essa parte que você citou do Festival da Grécia, você citou pelo que eu entendo, pelo que eu acompanhei, você é uma das recordistas de participar e ganhar festivais internacionais. Conta um pouco dos outros. O que mais você já fez e de que outros festivais, em que países você participou, claro? Olha, eu ganhei 5 festivais consecutivamente. Aqui no Brasil, eu ganhei o festival no Brasil Canta no Rio, que também colocava o artista no FIC, no Festival Internacional da Canção. Tá? Era uma eliminatória para o Festival Internacional. Eu ganhei esse festival com a música do Eduardo Lages, Razão de Paz para Não Cantar. Fiquei classificada para o Festival Internacional, ganhei no Festival Internacional o prêmio de melhor intérprete. Fui convidada
pelos autores para fazer o Festival do México no ano seguinte, Festival de la Canción. Ganhei todos os prêmios desse Festival de la Canción no México. Ainda era contratada pela RGE nesse tempo. No ano seguinte, eu fui convidada para fazer o Festival de Atenas, na Grécia, pelo Marcos e pelo Paulo Sérgio Vale. Ganhamos de novo todos os prêmios do festival. E no ano seguinte, em 73, eu fui convidada para fazer, na Venezuela, o Festival de Onda Nueva, que era um festival apresentado e dirigido pelo Aldemaro Romero, que era um grande músico, muito assim, que gostava muito da bossa nova, né? Gostava muito da nossa música, e ele fez um ritmo chamado Onda Nueva, que era mais ou menos uma bossa nova, não sei se em 5x4 ou em 6x8, alguma coisa assim, né? E eu ganhei todos esses festivais no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que a cantora que mais ganhou o festival fui eu, né? Eu não conheço, não tenho conhecimento de nenhuma outra que tenha feito o que eu fiz, né? Em festivais fora do país. Ainda bem que você reconhece isso, porque às vezes as pessoas ficam com muitos pruridos aí e não querem dizer nada. A imprensa brasileira também reconhece isso em você. Sim. Realmente, a única coisa que eu não entendi ainda é: você ganhou algum festival no Japão? Por que você gravou um disco em japonês? Isso aí foi o seguinte: eu fui convidada pela Fuji Television para fazer uma temporada no Japão, uma temporada longa, porque eles nunca contratam um artista para fazer uma temporada curta, né? Porque o custo de viagem para o Japão é muito caro, e então eles aproveitam para fazer uma turnê muito grande. Não sei se ainda é assim hoje, mas naquela época era assim. Eu gostava muito de uma pessoa em São Paulo chamada Toshiro Ono. Esse Toshiro Ono tinha um clube chamado Clube Shiban. E ele reunia nesse clube grandes músicos de bossa nova, Zimbo Trio, Roberto Menescal, gente desse naipe, assim, que ia sempre lá no clube dele, e ele gostava muito da bossa nova. Tanto que gostava que a filha dele hoje é a maior cantora do Japão hoje, toca bossa nova, inclusive, como é que é o nome dela, meu Deus? Oh, meu Deus, agora me sumiu aquilo. Mas eu vou lembrar. Ela é uma cantora muito importante no Japão. Tá? Ele tinha um parente que trabalhava na Fuji Television. Então, a Fuji Television me contratou para fazer um disco. Eles estavam procurando uma menina brasileira que fosse jovem, que fosse bonita, né? Magrinha, que cantasse bem, que cantasse bossa nova, para fazer um comercial do carro Corolla. Tá? E aí me caiu como uma luva, né? Isso aí. Porque eu cantava, eu era brasileira, cantava, né? Eles diziam que eu cantava bem, eu acho que eu cantava bem, né? E aí caiu como uma luva. Eles acharam a menina para fazer a propaganda do carro. E eu gravei o áudio, tá? Infelizmente eu engordei muito nessa época e não pude fazer o vídeo, porque eles queriam que eu fizesse o vídeo com a minha voz, né? Mas infelizmente, como eu engordei muito, não deu para fazer o vídeo. Então, eles utilizaram o áudio da música. O que aconteceu? Essa música entrou no LP que eu gravei. Então, o meu Corolla se chama o LP. Tá?
Então tem a música, o comercial do carro, e tem o disco que é mais ou menos focado na bossa nova, né? Tem Garota de Ipanema, Corcovado, Só Danço Samba, né? Tem A Nome e the Fame, que na época fazia muito sucesso em ritmo de bossa nova. Então era tudo mais focado na bossa nova mesmo. Por quê? Porque a bossa nova fazia muito sucesso nesse tempo aí, no mundo inteiro. Não só nos Estados Unidos com o Sérgio Mendes, né? Mas fazia muito sucesso no mundo inteiro. E no Japão, e o Japão é um país fascinado pela bossa nova até hoje, né? Então, Só que o João Gilberto lá é considerado o rei, né? Só que tem um detalhe, você cantou em japonês. Eu cantei japonês. Também. Cantei Mais japonês uma, né? também. Mais uma. Só para complementar, seria Mika o nome da garota, da filha do Toshiro? Não, a filha do Toshiro Ono é Lisa Ono. A O Lisa. nome dela é Lisa Ono. Okay. E eu a conheci aqui no Brasil, ela era pequena. Eles moravam aqui num bairro aqui em São Paulo, e eu os conheci aqui. Agora, depois eles voltaram para o Japão, o Ono voltou para o Japão com a família, entendeu? E a Lisa se tornou uma cantora muito popular no Japão. E só canta bossa nova, né? Olha aí. Que coisa. Manuel, né? sua vez. Eu queria lembrar uma outra passagem tua, que é uma passagem muito bonita, que é a passagem tua junto com o Zimbo Trio. Que, para mim, o Hamilton esteve com a gente aqui também já, e eu disse para ele, e repito, que é o grupo instrumental mais importante que eu conheci em toda a música brasileira. Não tem nada igual. Tem muita coisa boa também, óbvio, pelo amor de Deus, não é o único. Tem muita, mas eles têm aquele andarzinho de cima, é um passinho a mais para frente. Então, olha, fala Manuel, para mim foi para mim foi uma realização artística poder gravar com o Zimbo Trio. Eu fui contratada pela Movieplay, e o dono da Movieplay teve essa ideia, o seu Ramon, ele teve essa ideia de nos unir, né? O que eu achei espetacular, porque é um dos melhores discos que eu gravei na minha carreira, entendeu? E maravilhoso, foi um encontro assim maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para dizer o que foi esse encontro. Tanto que eu fiz uns shows. Acho que você produziu um show na Hebraica, não foi? Eu e o Zimbo Trio? Não, será que fui eu? Acho que foi você. Já não. Foi você que produziu, você até esqueceu já. Mas você produziu esse show na Hebraica, eu e o Zimbo Trio. Zimbo Trio, olha só. Maravilhoso o encontro. Não, eles são... Realmente você tem razão. Eles abriram um campo muito grande para a música instrumental no Brasil. Para mim, um dos melhores, né, grupos instrumentais, né, desse país. Na época era o melhor grupo. E depois vieram outros grupos muito bons também, né, fazendo outros estilos e fazendo a música fusion, né? E se usou muito fazer nos anos 70, o jazz com a música brasileira e tal. Mas realmente foi o primeiro grande grupo instrumental brasileiro. Porque eles, na realidade, o que eles fazem não é apenas a execução do instrumento. O instrumento canta junto. É um negócio, principalmente o baixo que o Luiz Chaves fazia. O que o Hamilton faz no piano e o ritmo que o Rubinho tinha, a segurança, sabe? O metrônomo, não, sabe, ele tinha na cabeça,
Você não precisava pôr metônomo nem nada. Ele contava 1, 2, 3 e não saía. Não importava o tempo que durasse a música. Ele conseguia isso. Extraordinários. E a junção com você, quer dizer, é aquela história de juntar, sabe, aqueles que a engrenagem se ajusta perfeita, entendeu? Então, quando a engrenagem se ajusta perfeito, o carro anda normalmente, sabe? Exatamente, então, exatamente. Tudo vai para frente, tudo vai para frente. Olha, e tem uma coisa, viu, o Manuel? Eu tinha muita vontade de gravar os chorinhos brasileiros, né, tradicionais, e eu só pude fazer isso com eles, tipo, eu gravei Brasileirinho com eles, gravei Tico Tico Fubá, gravei Lamentos, sabe, que são chorinhos O tradicionais. lamento para mim, lamento é o hino nacional do chorinho. É o hino nacional do chorinho. É maravilhoso, né? Então eu usei voz como instrumento, assim, no Brasileirinho, né? Na mesma altura do instrumento, fazendo a voz, fazendo o esquete, né? Com o Hamilton. O Hamilton é extraordinário. Para mim, o Hamilton é um dos maiores pianistas do mundo. Com certeza, com certeza. Do mundo. Aliás, ele está entre os 20 maiores pianistas do mundo, o Hamilton. E eu tive, de novo, o prazer, a honra de ter trabalhado com os 3 irmãos, né? O Adilson, o Hamilton foi... Eu contratei o grupo do Hamilton, que era o Bossa Jazz Trio, e produzi o primeiro disco dele. Primeira coisa do Hamilton, do Tuca, né? Foi comigo, Bossa Jazz Trio. Você sabe, eu vou contar uma história para você, posso contar? Claro, deve. Então, é o seguinte, quando eu vim para São Paulo, a primeira família que me conheceu, que avaliou meu trabalho, foi a família Godoy. Olha só. Foi a família Godoy. Quem me levou foi o Valdir de Barros, né? Que era já meu amigo desde Juiz de Fora, gostava muito do meu trabalho, porque eu, garota, já conquistava assim, pessoas de peso, né? Músicos de peso gostavam do meu trabalho, garotona. E aí ele me levou na casa dele, vocês moravam aqui moravam aqui num bairro aqui em São Paulo, na Vila Mariana, moravam na Vila Mariana. E eu fui lá, aí bati lá e aí o meu amigo, Valdir, falou, olha, eu trouxe uma menina aqui para vocês ouvirem, para vocês verem, né, avaliarem o trabalho dela e tal. Aí eu comecei a cantar na sala deles com o Adilson, porque o Adilson também tem uma história comigo, eu venci um festival com música do Adilson, Choracel, que inclusive está nesse primeiro disco que você produziu. Sim. Aí o Adilson eu comecei a cantar, aí começou a vir gente lá de dentro. Veio o Hamilton, veio o Hamilton, veio a mãe, veio o pai. Quem é essa menina? Quem é essa menina que está cantando? Quem é? Que voz bonita e tal. Que história maravilhosa que a gente já tem desde o início, né? Você falou do Adilson e dessa música. Essa música é do Luiz Roberto também. Também. Luiz Roberto que já naquele tempo já mexia com o que seria o computador hoje, que seria com os teclados. Sim. Eu tenho uma fotografia, teria que achar, porque vou sair do Brasil. Teria que achar, eu tenho uma fotografia, você, o Luiz Roberto e o Adilson, no estúdio da RGE, entendeu? Ele no teclado, eu olhando para ele, você cantando,
Eu vou achar essa foto em algum lugar, deve estar. Acha essa foto, Se porque eu eu achar, eu adoro mando essas para fotos você. antigas. Manda Eu, para mim, por eu favor, mando né? para você, claro. É uma recordação maravilhosa, né? Demais. Cláudia, é o seguinte, do mesmo jeito que lá no show da Hebraica, quando teoricamente o show terminou, a plateia levantou para aplaudir e não tinha outra coisa. Evita, evita, evita. E, o Don, e Oh, no meu meio de um Deus! show, e num show da Barbra Streisand, teve que entrar o Don't Cry For Me Argentina. É Conta um pouco verdade, essa viu? história tua de repente Essa estar no história. palco estrelando uma ópera, uma Musical, né? opereta, né? Um É musical. verdade. Olha, Manuel, para mim foi uma coisa inusitada, porque uma cantora de música popular, né? Eu sempre soube que eu tenho um alcance vocal muito bom, tenho um alcance vocal até para cantar música lírica, entendeu? Sempre soube disso. Sempre cantei em tonalidades muito altas, o que, o que foi muito bom e, ao mesmo tempo, muita gente não gostou, né? Desse estilo meu, que em música popular. Mas eu nunca cantei de maneira clássica, eu nunca cantei de uma forma clássica a música brasileira. Eu sempre cantei de forma popular mesmo, porque era o meu negócio, era o que eu fazia sempre, né? E eu não sabia nem que eu podia fazer de outra forma, né? Eu podia utilizar a voz. Depois é que realmente eu comecei a enxergar esse meu alcance, que é um alcance muito. Eu tenho 4 oitavas de voz, 4 oitavas medidas no piano, né? Então, isso foi muito bom, de uma certa forma também, muita gente não gostou, muitos críticos não gostaram, né? E tal. Bem, ah, eu um dia estava em casa e aí recebo um telefonema do Maurício Sherman. O Maurício Sherman me convidando para fazer Evita. E eu não sabia do que se tratava, não sabia nem quem era Evita Peron. Né? Mas você tem que vir ao Rio, você tem que vir ao Rio fazer esse teste. E eu pensava, meu Deus, mas eu não sou atriz. Eu nunca atuei como atriz. Então, para mim, vai ser muito difícil fazer o espetáculo, né? E o espetáculo era todo cantado, do início ao fim. Tem muita gente que não sabe que o espetáculo era cantado. Então, ele tanto falou, que ele me convenceu a ir ao Rio para fazer um teste com o Vitor Berbara. O Vitor Berbara, que faleceu agora, infelizmente, nos deixou agora há pouco tempo, e tinha comprado os direitos do espetáculo. Então eu fui até lá fazer o teste, e eles já tinham feito teste com muita gente, eles já tinham feito teste. Aliás, ele comprou os direitos do espetáculo e não tinha cantor ainda para fazer, né? E fizeram com uma, fizeram com outra, fizeram com atrizes, e ninguém conseguia cantar o score da peça, né? Porque é muito difícil, viu, Manuel? Muito difícil, um Imagino. espetáculo dificílimo. Dizem até que o Tim Rice e Lloyd Webber não gostam de cantoras, né? Porque é tão difícil fazer o espetáculo, né? Poucas cantoras conseguiram fazer. Aí e eu cantei exatamente uma música que a Barbra Streisand gravou. Eu pensei, bem, eu vou cantar alguma coisa alusiva a festival, alusiva a musical. E eu sabia que ela tinha cantado essa música, ela tinha gravado essa música de um musical que ela fez. Não sei se foi Funny Girl, alguma coisa assim.
Aí cantei. Quando eu terminei de cantar, o Vitor Bebara, achei a minha intérprete, achei a minha Evita. É você, é você, é você, é você. Ele ficou super feliz, né? E tal. Aí eu fiquei assim, né? Falei, mas eu não sou atriz. Fiquei com muito medo, Manuel, porque eu seria assistida Imagino. pelas maiores atrizes do Brasil, como fui. Fui assistida pela Bibi Ferreira, que me mandava flores lá para o teatro, né? Me mandava flores e me deu, sabe, assim, uma segurança como atriz maravilhosa que era, né? Outra atriz que foi me ver foi a Marília Pêra. Então, eu sabia que todas elas iam me assistir. Mas eu ensaiei, fui dirigida pelo Maurício Sherman dirigiu o espetáculo, né? Também quem dirigiu foi o Vitor Bebara também era um homem de teatro e foi ator, o Maurício também foi ator. No final, eu fui considerada uma das melhores atrizes, né? Aliás, eu fui oh, meu Deus, está me fugindo aqui. Acho que é emoção, viu? A emoção é incrível. Eu fui indicada para o prêmio Molière, que era o prêmio máximo de teatro. Né? Eu falei, meu Deus, eu fui indicada para o prêmio Molière. Eram 1.400 pessoas por dia no teatro, né? O teatro lotado. Era uma coisa, Manuel, era uma coisa extraordinária. Eu nunca pensei que eu pudesse conseguir uma coisa dessa. Eu já tinha 35 anos, era exatamente a idade que todas as cantoras fizeram, né? Todas as outras cantoras fizeram. Tinha que ter 35 anos, tinha que ser magra, tinha que ter mais ou menos o perfil, né, da Eva, tinha que ser mais ou menos parecida com ela, entendeu? Na altura, inclusive, não, a altura ela era mais alta, mas mais ou menos que lembrasse, né, o tipo físico dela. Agora, E aí foi um sucesso extraordinário. Manuel, você não assistiu, né? não, eu não tive chance. Eu estava, acho que estava fora, alguma coisa assim, não tive chance de ver. Mas tudo que eu ouvi falar, eu não preciso, conhecendo você, eu não preciso nem ver, eu já imagino tudo que foi. Né? E, Cláudia, tem sempre o lado das pessoas que nunca vai ter opinião de 100%, certo? Sim. O importante que você teve nisso é o seguinte, isso cabe dentro daquilo que a gente está falando antes, entendeu? Do repertório e de você poder transmitir. Se você não tivesse cantando legal, se você não tivesse interpretando legal, não ia ter todo dia 1.400 pessoas, porque no Não, boca a boca era, não vai é dar. verdade. É Então, verdade. é o contrário, muito provavelmente era aquele papo, você precisa ver a Cláudia, o Evita com a Cláudia está maravilhoso. Tem que ter sido isso, porque senão não faria vamos assim dizer, esses brega, sabe? É De verdade. sucesso, entendeu? Só assim, é assim. Luiz, temos 3 minutos, Estamos infelizmente no final. Eu ainda queria que ela falasse um pouquinho por da favor. biografia que foi lançada a respeito, obviamente, da vida dela, e que tem uma série de coisas. Quem quiser saber detalhes, obviamente, ela não vai contar tudo aqui, mas eu só queria saber como foi a ideia de fazer a sua biografia, se você forneceu todo o material, quem escreveu e quando foi o lançamento. Olha, eu fiquei muito feliz, né, com o lançamento desse livro. É um livro depoimento. Na verdade, ele foi originado por causa das entrevistas que eu concedi, né?
Foram algumas entrevistas que eu concedi e, através dessas entrevistas, foi escrito o livro, né? Por dois estudiosos, dois historiadores, que são, meu Deus, o Rodrigo Santiago. São dois historiadores, eu preciso pegar o nome deles, que eu sempre faço confusão, né? Mas muito bem escrito, um livro pequeno, não é um livro grande, praticamente um livro de bolso, mas que teve assim uma visibilidade grande, e eu fiquei muito feliz pelo lançamento desse livro. Muito bom, Bom, muito bem. nós estamos realmente nos estertores. Manuel pode fazer uma última pergunta, se houver alguma coisa. Aliás, perguntas a gente tem muitas, né? E ela tem muito mais para contar, mas o tempo nosso é aquela coisa. Não, Hora certa. Na realidade, não é pergunta, Cláudia, é só dizer para você que volta à expressão que eu tive do prazer, da honra e do orgulho que eu tenho de ter trabalhado com você, porque você não é só a voz, tá? Você é a pessoa, sabe? Você é profissional. A gente teve obviamente, teve 50 anos de separação entre os dois momentos principais nossos. Não. E você já era uma profissional que se dedicou para fazer o disco, sabe? O disco não seria isso se você não tivesse se dedicado. Não é arranjo, a música é muito bonita, é tudo certo, mas se você não interpretar, se você não se dedicar, não acontece. E você fez tudo isso. Então, o teu profissionalismo, o teu trabalho, a tua dedicação para aquilo que você escolheu de modo de vida, sabe, é muito importante. E eu só quero agradecer a tua presença, desejar a você o melhor, tá, de tudo que você possa ter, que Deus te abençoe só com coisas boas, tá? E, paralelo a você, desejar a Graziella uma carreira tão grande e bonita como a tua, tá? Que ela merece, porque eu acho que ela canta muitíssimo bem também. Então, muito obrigado por tudo, tá? Olha, eu que te agradeço, Manuel. Eu que te agradeço. Agradeço as suas palavras. Estou muito emocionada, viu? Muito emocionada mesmo. Porque é tão difícil um reconhecimento, né? Sincero. E um reconhecimento porque você sabe tão bem na matéria, né? E muito obrigada, Manuel. Muito obrigada mesmo a você por essa entrevista. Muito obrigada ao seu amigo, como é o nome dele mesmo? Malhoca. Luiz. Meu Deus. O Luiz Fernando. Luiz Fernando, muito obrigada, viu? Desculpe por eu não ter te reconhecido. Imagina. Eu só quero Obrigada, saber uma querido. coisa antes de terminar. Você estaria disponível se algum produtor de cabeça boa, depois que passar a pandemia, depois que a gente puder usar espaços, teatros, voltar pelo menos a um novo estilo de arte, de mostrar a arte, você estaria disposta a encarar, é um desafio, hein? Um novo musical ou um projeto novo, cantando coisas que você gostaria de fazer e ainda não fez? Claro, com certeza. Com Então, certeza. produtores do Brasil que estão acompanhando a nossa conversa, fiquem atentos que Cláudia está no pedaço. E o Manuel, que apesar de estar distante, também pode, de repente, fazer aí uma concessão, vir até o Brasil, faz a direção, deixa tudo prontinho e depois a gente só vai acompanhar para ver. Para ela é muito fácil. Para ela é muito fácil. É tranquilo, é tranquilíssimo.
porque Não, ela... Só saber se ela está disponível. Como ela disse que sim, já alegrou meu coração e fica aí o repto desafio. Produtores do Brasil, repito, Cláudia está na passarela. Quem quiser apresentar um projeto, ela está disponível. E o resto todo mundo já sabe, até porque há pouquíssimo tempo, ainda em 2021, ela participou de um programa, foi até muito corajosa, de participar de um programa de televisão, que não é um programa de calouros, mas é um programa com veteranos, e ela deu show. Então, não precisamos discutir muito querido. isso. Obrigada. Obrigada, Manuel. Obrigada. Um beijo no seu coração, querido. No seu também. Você tem toda a minha admiração, todo o meu respeito, tá? E fique sabendo que a gente te ama muito, viu? Por tudo que você já fez de bom para a música brasileira. Muito obrigada, querido. A gente te adora, você sabe disso. Tá? Então, vamos lá que ainda a gente tem tempo para fazer mais coisas. Vamos lá. Se Deus quiser. Eu acho que a gente tem tempo e a gente deve fazer. Então, vamos trabalhar para isso. Um grandíssimo beijo. Tudo de bom, tá? Tudo de bom para você, para sua família. Obrigado. Todos. Tchau. Graziela, É uma breve obrigado pela oportunidade. mãozinha, hein? Hã? Graziela, obrigado pela mãozinha dela, que não foi uma mãozinha, foi uma mãozona. A Graziela sempre me ajuda nessas coisas de internet, porque realmente isso aí eu não sei. Tá bom. Beijo. Até uma breve oportunidade. Até mais, Cláudia. Até próximo. Se Deus quiser. Manuel, infelizmente, chegamos aí, extrapolamos um pouquinho, mas por uma excelente causa. Foi muito bom reencontrar a Cláudia e contar essas histórias, muitas delas que até não eram tão conhecidas, tão sobejamente conhecidas por parte do público e também da imprensa. Semana que vem voltamos com mais uma novidade nas vozes do Brasil e principalmente na música do Brasil. Infelizmente terminou, mas isso é para deixar o gostinho para a semana que vem. Então, aqueles que gostam da música do Brasil, aqueles que curtem a música do Brasil, que amam a música do Brasil, até a semana que vem, se Deus quiser, outra entrevista, não é entrevista, é um outro bate-papo de memória. Um abraço para todos. Até a próxima semana, meu querido Manuel, o homem que tem história e que tem muita gente ainda no bolso do colete aí para conversar, para contar de músicas, de produtos, de discos, de shows que ele produziu. Até a próxima. Até mais. E nós ficamos por aqui agradecendo a sua participação, como sempre, com essas duas pequenas, simples e honestas palavras. Até breve.